Diz assim a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Queridos irmãos, as coisas que influenciam o seu pensamento, as coisas que motivam e moldam o seu comportamento, é chamado de cosmovisão. Ou como você vê o mundo. Cosmovisão são duas palavras gregas, cosmo, mundo, e visão, a maneira que você vê o mundo e a maneira como você se comporta no mundo. E de início aqui, queridos irmãos, qual é a sua cosmovisão? E como você se comporta no mundo? Tiago não usa esse termo técnico que nós conhecemos de cosmovisão, mas Tiago usa um termo propriamente vindo do Antigo Testamento, que é sabedoria. E o livro de sabedoria, propriamente dito, nos colocam, irmãos, 3 gêneros de sabedoria. A primeira sabedoria é a sabedoria perceptiva, e ela pode ser vista no livro de Jó e também em Eclesiastes. O livro de sabedoria Jó e Eclesiastes nos colocam como aquele que entende as coisas que estão acontecendo no mundo, inclusive o sofrimento. O livro de Jó faz uma pergunta crucial: por que o justo sofre? Quem tem essa sabedoria perceptiva, ele não coloca a culpa em Deus. Ele sempre diz que nós estamos inseridos neste mundo caído e todas as mazelas deste mundo respingam também em nós. Se o livro de Jó pergunta por que o justo sofre, Eclesiastes lida também com o mesmo tipo de sabedoria perceptiva, com a pergunta: qual é o sentido da existência humana, já que todos os homens morrem, assim como morrem os animais? Qual é o proveito de trabalhar como um maluco para adquirir bens, se amanhã estaremos mortos? Eclesiastes pergunta. Por que eu devo trabalhar dia e noite para ter um patrimônio, se eu não tenho certeza se os meus descendentes vão cuidar bem dele? Diz Eclesiastes. Eclesiastes também diz que se você não tiver sabedoria para entender isso, sua vida será como um vapor, como uma fumaça. Você estará correndo atrás do vento, sem sentido. O segundo gênero é o gênero da sabedoria da comunicação. Nós vimos no capítulo 3, versículo 1, que Tiago usou um texto aqui, uma palavra, melhor dizendo, didáscalo. O didáscalo é um mestre, aquele que sabe comunicar, aquele que tem o dom da oratória e aquele que ensina. E essa sabedoria da comunicação, ela pode ser adquirida através dos estudos, pós-graduação. Você pode fazer N cursos para você adquirir essa sabedoria, mas ela vai te dar base para você entender a sabedoria que vem do alto. Este é o ponto que Tiago quer nos mostrar. E outro tipo de sabedoria, o gênero da sabedoria, é o gênero da sabedoria do comportamento, da conduta, com base naquilo que você vê o mundo e como que você comporta diante daquilo que você vê. E à luz das Escrituras Sagradas, como que você comporta neste mundo tão mal, tão cheio de cosmovisão, que de uma certa forma molda o nosso pensamento. Tiago diz que aquele que age de forma compulsiva, Tiago diz que aquele que não refreia sua língua,
aquele que vê o necessitado e não ajuda, ele só fala e não procede. Esse não tem a sabedoria do alto, diz Tiago aqui. Por isso, irmãos, nossa tese teológica hoje está no seguinte tema: o comportamento de alguém evidencia o tipo de sabedoria que ele tem. Vou repetir: o comportamento de alguém evidencia o tipo de sabedoria que ele tem. Assim como a língua, nós temos visto aqui em Tiago, é o reflexo do que está dentro do coração, da mesma maneira a cosmovisão determina o comportamento de uma pessoa. É pelo comportamento de alguém que conseguimos identificar que tipo de sabedoria essa pessoa tem. Tiago, como eu disse, troca o vocábulo cosmovisão por sabedoria. E tanto os gregos, como nós já limos aqui na liturgia, tanto os gregos como os judeus buscavam isso, entendiam isso. A diferença entre os gregos e os judeus é que os gregos baseavam a sabedoria na filosofia grega. Quem não estudasse a filosofia grega, e inclusive a sabedoria de Platão, que ele era muito querido lá, ele não tinha a sabedoria que eles falavam que era a sabedoria, a sofia. Por outro lado, irmãos, os judeus não viam isso desta forma. Os judeus viam que sabedoria era a pessoa temer a Deus e obedecer a Torá. Se a pessoa teme a Deus obedecendo a Torá, este é sábio. E ele é diferente dessa sabedoria dos gregos. Da parte dos judeus, diz Paulo aqui na nossa liturgia: onde está o escriba que não viu que a cruz é a sabedoria de Deus? Cadê os gregos que buscam sabedoria? E os judeus, os escribas, o inquiridor deste século? Por que vocês não conseguiram ver a sabedoria de Deus? Portanto, irmãos, e quando nós identificamos aqui quem é sábio de verdade, nós vamos ver que são poucos os sábios, como Paulo falou no contexto de 1 Coríntios capítulo 1. Aqui Tiago diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre isso, dê prova disso. Como que você está se comportando no mundo? Quais são os postulados que você defende? Que tipo de ética você defende? A ética de Deus ou a ética do mundo? O que molda o seu pensamento? Quais são as ideologias que estão moldando o seu pensamento? E isso vai determinar que tipo de sabedoria você tem. Se é a sabedoria daqui ou se é a sabedoria do alto. Mas não é só mostrar, mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. A verdadeira sabedoria não se manifesta por palavras, queridos irmãos, mas por obras. E é aqui que está o ponto que Tiago quer nos mostrar. Porque uma pessoa pode saber articular bem as palavras, pode saber articular bem as questões teológicas, pode ter o dom da oratória mais complexas, mas ele mesmo assim não ter a sabedoria. Vimos que em certo ponto o diabo também é ortodoxo. Diz Tiago lá, nós já passamos, que o diabo crê que há somente um Deus. Ele tem uma ortodoxia, mas ser ortodoxo não garante que essa pessoa tenha a sabedoria. A sua sabedoria é dele mesmo, diz Tiago, é a sabedoria diabólica. Não é somente mostrar, meus irmãos, mas como mostrar. Como que você mostra que é sábio? Mostre em mansidão de sabedoria. Observe que não é com arrogância, não é com rispidez e truculência, mas com gentileza e paciência. E Tiago gosta de usar um modo do grego aqui, o aoristo, eu já falei sobre ele aqui. O aoristo imperativo exige que a pessoa dê prova em ação completa e consumada, se ela tem ou não a sabedoria que está no alto. A sabedoria do alto só pode ser demonstrada nas relações pessoais da pessoa com Deus, inclusive também dentro da igreja. Se a pessoa tem sabedoria do alto, ela também demonstrará gentileza no trato com as pessoas, que Tiago chama de condigno proceder. Uma pessoa raivosa e descontrolada emocionalmente dificilmente agirá com mansidão de sabedoria, porque a língua está em compasso com o coração e em descompasso com o cérebro.
E Tiago propõe mostrar que o verdadeiramente sábio está sempre pronto para ouvir e tardio para falar. Ele mostra isso com suas obras. Jesus demonstrou isso no seu ministério terreno, principalmente com Pedro, como Jesus foi sábio e manso com Pedro. Não era qualquer um que tolerava as rispidez de Pedro e a sua truculência. Você viu que não é simplesmente falar, você tem que mostrar isso. O seu comportamento, querido irmão, querida irmã, no mundo, nos seus negócios, como que você vive no mundo, como que você transige com as coisas no mundo, mostra qual sabedoria você tem. Nós vimos aí no primeiro ponto que, identificando o sábio, ele tem condigno proceder, e ele mostra isso com sabedoria e mansidão de sabedoria. Agora, identificando a falsa sabedoria, no versículo 14 a 16. Se pelo contrário, observam a adversativa, não necessitamos, irmãos, perguntar como está uma pessoa se nós estamos olhando para o rosto dela e vemos que ela está triste. Diz Provérbios que o coração alegre aformoseia o rosto. Nós olhamos para a pessoa e identificamos se ela está alegre ou triste através do seu rosto, da demonstração do seu rosto. A Bíblia diz que um coração alegre traz a formosura para o rosto. E ao depararmos com um monte de cinzas, irmãos, e com destroços fumegando, é ingênuo perguntar: o que aconteceu aqui? Você está vendo, aconteceu um incêndio. Aconteceu aqui um incêndio. Por que aconteceu o incêndio? Porque você está vendo isso de forma demonstrável. Você está vendo aí cinza, você está vendo destroços fumegando. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada. Olha, irmãos, nós agradecemos muito nossos tradutores em português. Nos ajudaram em muito. Eu fico pensando como foi difícil traduzir a Bíblia do hebraico para o português e do grego para o português. Mas aqui ele traduziu o zelo, o substantivo zelo por inveja. Aqui não é correto. Aqui é zelo amargurado. E esse zelo, irmãos, é como lá no grego significa uma água fervilhando. E esse zelo pode ser bom ou ruim. Inveja é sempre ruim, não é bom. Por isso que ele errou aqui na tradução, porque o grego traz zelos. E o zelo pode ser bom ou pode ser ruim. Significa quente o suficiente para ferver. Elias foi um profeta zeloso e conclamou o povo de Israel para voltar ao pacto de Deus. Jesus foi zeloso com a casa de Deus e seu interior fervilhou ao ver os cambistas fazendo negócio nela. Paulo também era um fariseu zeloso com a obra do Senhor. Então, ter zelo, em certo sentido, e de certa medida, é bom. É por isso que Tiago qualifica aqui o substantivo amargurado. O zelo é bom. O zelo, em certo sentido, é bom, mas amargurado não é bom. Amargurado, irmãos, é aquele desejo de estar sempre acima do outro, de querer ser melhor do que o outro. Como isso acontece, irmãos, no mundo, como isso acontece nas empresas, como isso acontece até mesmo dentro da igreja. Uma pessoa querer ser melhor do que a outra dentro da igreja. Nós já vimos isso lá, em Tiago, lá atrás. Nós vimos que na sinagoga, o rico, quando chegava, ele falou: olha, senta aqui, senta nesse lugar de destaque. E quando chegava o pobre, olha, senta no escabelo dos pés do rico, fique à vontade. Por favor, se fosse aqui hoje, não senta perto do ar-condicionado, fica aí no quente. Você é pobre. Isso não é a sabedoria. Isso não é zelo, isso é amargura, um zelo amargurado. Você percebe que os filipenses, os falsos profetas lá na cidade de Filipos, fizeram isso com Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 15 até o 17 está escrito: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, e a palavra aqui é zelo. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia,
insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ele estava pregando a Cristo não porque amava a Cristo, não é porque amava a igreja. Eles queriam mostrar para Paulo: veja o tanto de adeptos que eu tenho, Paulo, e você está preso. A sua sabedoria, Paulo, o seu modo de falar enoja as pessoas. E nós vemos que a igreja de Corinto escreveu uma carta para ele dizendo que ele não sabia falar. Você escreve bem, Paulo, mas sua oratória é muito ruim. Escrever bem as suas cartas, não tem defeito as suas cartas, mas o seu jeito de falar não é legal. E você vê que lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava pregando, o jovem Eutico dormiu e caiu. E ele, Paulo, se defendendo, disse: olha, na verdade eu sou um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro tem ouro. É isso que eu prego, Cristo. Portanto, aqui os filipenses, os falsos profetas lá da cidade de Filipos, estavam pregando a Cristo também, mas não por amor a Cristo, mas para ter mais adeptos, para ter mais crentes, e que Paulo, e dizendo: olha, Paulo, você de fato não tem a sabedoria. Muitos dizem, irmão, que tem zelo por Cristo, mas quando o pastor sai da igreja por questões administrativas do conselho, eles também saem. Afinal, esse grupo tem zelo por Cristo ou pelo pastor que saiu? Se isso divide a igreja, então estamos diante de um sentimento faccioso, e isso não vem do alto, é da terra. Pode ser até demoníaco, diz Tiago. E Tiago continua: nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Às vezes, queridos irmãos, o grupo que dividiu a igreja, como dividiu a igreja de Corinto, está mais forte, é mais participativo, trabalha mais, e o grupo que saiu é o perdedor pela avaliação do grupo que ficou. E esse estado de coisas pode levar a outro grupo se vangloriar. E Tiago diz que cuidado, vocês estão vangloriando e com isso vocês estão mentindo contra a verdade. Mas como saber, irmãos, que estamos com a verdade e aquele grupo não está com a verdade? Qual o gabarito para nós conferirmos as nossas respostas? E o gabarito está nas Escrituras Sagradas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, capítulo 14, versículo 33. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Olha aqui os sarcóis. E andais segundo o homem, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Meus queridos irmãos, agir contra o gabarito das Escrituras é mentir contra a verdade. Sentimento faccioso divide a igreja, e isso é mentir contra a verdade. Mesmo que o grupo está ganhando adepto, mas é mentir contra a verdade. A falsa sabedoria pode ser identificada em 3 categorias. Ela é terrena, ela não tem suas raízes no céu, ela não tem a graça de Deus, é também animal ou natural, age fora da agência do Espírito Santo, e se age fora da agência do Espírito Santo, ela não tem a graça de Deus, e é também demoníaca. E o verso 16 explica o porquê é terrena, natural e demoníaca. Porque sentimento faccioso, confusão e toda espécie de coisas ruins só podem ter sua fonte na terra, no homem e no diabo, e não em Deus. Você viu, identificando o sábio, é com condigo em proceder com mansidão, não com rispidez. E nós identificamos aqui, irmãos, a sabedoria da terra. Ela divide a igreja, ela traz opiniões divergentes das Escrituras, e ela racha a igreja, e Deus diz: olha, quem fizer isso, Deus o destruirá. A sabedoria do alto, ela desce, irmãos, esmagando tudo, quando a sabedoria do alto desce dentro da igreja. Mas agora, irmãos, vamos identificar a sabedoria celestial. E há alguns adjetivos aqui que qualificam a sabedoria do alto, e todos esses adjetivos estão relacionados com o trato com as pessoas e com Deus. É primeiramente pura, diz Tiago. A sabedoria do alto é primeiramente pura. Ele quer dizer que todas as demais virtudes estão incrustadas nessa
nessa categoria de puro. E seja, meus irmãos, ou seja, quando uma pessoa diz que é cristã, ela não está mentindo contra a verdade. E o capítulo 4, versículo 8, nos ajuda a entender que puro é uma pessoa que é devota a Cristo, que tem temor a Cristo. Primeiramente pura, depois pacífica, ela tem interesse pela paz na igreja e entre irmãos, e luta para que a igreja não tenha grupos sectários, trazendo divisão e sentimento faccioso. O sábio não foge do conflito, não abandona a igreja, ele luta para que a paz reine no meio do povo de Deus. Aquele que tem a sabedoria do alto não espera que os conflitos melhorem, mas faz de tudo que é possível pela paz e entra na luta destemido pela paz. Ele é indulgente, diz Tiago aqui. A sabedoria do alto é pura, é pacífica e é também indulgente. A verdadeira sabedoria está sempre disposta a perdoar. Sempre disposta a perdoar, indulgente. Ela não guarda rancor no seu coração, porque sua vida moral é pura, por isso ela é também tratável. A sabedoria do alto é gentil, é tolerante, é moderada e, consequentemente, é plena de misericórdia e de bons frutos, que está sempre pronto para perdoar, dar e aceitar. É por isso, irmãos, que ela é inequívoca, traduzida aqui pelo texto que Tiago nos diz como imparcial. Esta sabedoria não está dividida entre os valores do reino de Deus com os valores do mundo. Ela não vive na incerteza, não fica em cima do muro, não tem ambiguidade. Nesse sentido, essa sabedoria também é sem fingimento, diz Tiago. Essa sabedoria não é crente somente na igreja, ela também é crente dentro e fora das empresas, no mundo, nos nossos relacionamentos com o mundo. Ela não precisa colocar a máscara durante a semana e no domingo retirá-la, ela é sem fingimento. O que ela é na igreja é também nos relacionamentos sociais durante a semana. Agora, irmãos, o mundo tem seu padrão, e esse padrão que molda o pensamento e a atitude das pessoas. Cuidado com esse padrão do mundo, muito cuidado com esse padrão do mundo. Molda a sua vida com o padrão das Escrituras Sagradas. O reino de Deus também tem o seu padrão, que é exclusivo. E o padrão de Deus é o padrão, e o padrão do mundo, queridos irmãos, são diametralmente opostos. Volte seus olhos para Tiago, capítulo 4, versículo 4. Acompanhe comigo. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem terceira via. Ou você está do lado do padrão de Deus ou do mundo. Ou você é moldado pela cosmovisão do mundo ou pela cosmovisão de Deus. Não podemos transigir nas duas áreas. E é sutil, queridos irmãos, é muito sutil. Ela vai sendo incrustada como a poeira, vai irmãos, se apegando na nossa roupa, no nosso corpo. O estudioso, irmãos, do Novo Testamento capturou bem o sentido do verso 18 desta forma: e os sábios são pacificadores que vão silenciosamente semeando para uma colheita de justiça em outras pessoas e em si mesmo. E por isso que ele volta aqui no verso 17, capítulo 4, versículo 4, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A pessoa que vive debaixo do padrão e ética do reino, ou ela finge que vive, ou ela mente contra a verdade, ou ela de fato vive como Deus quer. Às vezes, irmãos, somos crentes dentro da igreja, às vezes falamos que nós somos crentes, defendemos os valores de Deus, mas, irmãos, é na adversidade que nós vamos ver quem tem a sabedoria do alto e quem não tem. É preciso pensar aqui nesta noite, irmão. Você precisa sair daqui nesta noite. O que está moldando o seu comportamento? E Tiago constrói a sua epístola em 3 tripés. Na verdade, em 3 colunas aqui. O pilar da perseverança, que aparece no livro 5 vezes. Você precisa perseverar na palavra.
o pilar da sabedoria, que repete 4 vezes, e o pilar da fé e o seu cognato crer, que aparecem 19 vezes no livro de Tiago. A palavra fé e seu cognato crer aparece 19 vezes no livro de Tiago. Então você percebe que Tiago está preocupado com a questão da fé genuína, que por sua vez está correlacionado com a perseverança e a sabedoria. Então a vida cristã em qualquer tempo e lugar obedece a esse padrão: fé genuína, sabedoria e perseverança. Fora desse padrão, você não tem a sabedoria do alto, mesmo dizendo que tem. Eu queria, irmãos, fazer algumas aplicações aqui nesse texto para nós nessa noite. Essa sabedoria de que fala Tiago está concentrada na pessoa de Jesus e no seu santo evangelho. Nós nunca, queridos irmãos, nunca nós vamos ter todos esses adjetivos que Tiago elencou aqui. Nunca. Vamos falhar em alguns. E é por isso que nós dependemos de Jesus. É por isso que ele é o sábio de Provérbios. Ele é o sábio de Jó que nós lemos aqui. Você viu que Jó disse: onde encontra a sabedoria? O ouro é encontrado através de projeto arrojado de engenharia, onde as pessoas cavam profundo da terra e acham ouro. Mas a sabedoria não está lá. A sabedoria também não está no céu das aves, não está lá. Perguntaram o abismo diz: também não está comigo. Mas aonde está a sabedoria? E Jó diz: ela desceu, ela está no céu, ela desce do céu. E a sabedoria desceu do céu, e o nome dele é chamado de Jesus de Nazaré. E nós estamos conectados com o padrão de Jesus. Se nós estamos conectados com o padrão de Jesus, irmão, mesmo quando nós falhamos em um desses adjetivos que Tiago elencou aqui, ele nos perdoa. É por isso que nós pedimos perdão ao Senhor. Mas a preocupação de Tiago é: você está admitindo que você é esse tipo de pecador, ou você está mentindo contra a verdade? Porque você diz que tem a sabedoria do alto, mas mostra isso com condigno proceder. Meus queridos irmãos, todos esses adjetivos referentes a essa sabedoria são espelhos que revelam o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Pode estar perguntando você. Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Em Cristo. Se nós estamos em Cristo, irmãos, ele comunica conosco também essa sabedoria. A vida de Jesus aqui na terra foi a manifestação pessoal da sabedoria tão enaltecida no livro de Provérbios, porque essa sabedoria é lá do alto, como diz Tiago. E o Evangelho de João diz que essa sabedoria desceu dos céus eternos e se tabernaculou entre os homens. Ele se fez carne e habitou entre nós. Agora, irmãos, o que isso tem a ver conosco? Se somos de Jesus, se somos nova criatura em Cristo, então precisamos manifestar em nosso viver diário o caráter de Jesus, a sabedoria de Jesus. Não podemos dizer que somos nascidos de novo e não reproduzimos a imagem do Filho de Deus. Como lemos aqui em nossa liturgia, Jó 28, ela desceu do céu e ela foi comunicada também a nós. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, porque enquanto eles estavam perscrutando como achar a sabedoria através da lógica, a sabedoria desceu do céu de forma simples, sem ser percebida. A sabedoria de Deus foi pregada na cruz e quebrou toda a estrutura da lógica dos gregos. Como pode alguém morrer como malfeitor e ser Deus Salvador, diz os gregos? Essa é a loucura de Deus, que é a loucura para a lógica humana, queridos irmãos. Você é sábio se você entendeu isso. Você é sábio se você, de fato, irmãos, tem essa sabedoria que é Cristo Jesus. Se você tem Cristo Jesus, você tem essa sabedoria. Talvez, de algum modo, você manifesta isso de forma tacanha, mas você tem essa sabedoria. Então, como tem sido o seu comportamento no mundo? Quais valores você incorpora na prática, na vida diária? O seu comportamento evidencia a qual mundo você pertence e por quem você está sendo influenciado e moldado. Pelos valores do mundo ou pelo padrão de Deus? Sua mente está posta em qual dimensão? Na dimensão horizontal ou na vertical? No céu ou na terra? Você precisa sair daqui nessa noite, irmão, consciente disso.